momento da sua vida, Aureliano tinha sido mais lúcido do que quando esqueceu os seus mortos e a dor dos seus mortos e tornou a pregar as portas e as janelas com as cruzes de Fernanda, para não se deixar perturbar por nenhuma tentação do mundo, porque agora sabia que nos pergaminhos de Melquíades estava escrito o seu destino. Encontrou-os intactos, entre as plantas pré-históricas e os charcos fumegantes e os insetos luminosos que tinham desterrado do quarto qualquer vestígio da passagem dos homens pela terra, e não teve serenidade para levá-los para a luz, mas ali mesmo, de pé, sem a menor dificuldade, como se estivessem escritos em castelhano sobre o brilho deslumbrante do meio-dia, começou a decifrá-los em voz alta. Era a história da família, escrita por Melquíades, inclusive nos detalhes mais triviais, com 100 anos de antecipação. Redigir-a em sânscrito, que era a sua língua materna, e cifrar os versos pares com um código privado do imperador Augusto e os ímpares com os códigos militares lacedemônios. A proteção final, que Aureliano começava a vislumbrar quando se deixou confundir pelo amor de Amaranta Úrsula, radicava em Melquíades ter ordenado os fatos não no tempo convencional dos homens, mas concentrando tudo em um século de episódios cotidianos, de modo que todos coexistiram no mesmo instante. Fascinado pela descoberta, Aureliano leu em voz alta, sem saltos, as encíclicas cantadas que o próprio Melquíades fizera a Arcádio escutar e que na realidade eram as predições da sua execução. E encontrou anunciado o nascimento da mulher mais bela do mundo, que estava subindo ao céu de corpo e alma, e conheceu a origem de 2 gêmeos póstumos que renunciavam a decifrar os pergaminhos, não só por incapacidade e inconstância, mas porque as suas tentativas eram prematuras. Então começou o vento fraco, incipiente, cheio de vozes do passado, de murmúrios de regrames antigos, de suspiros de desenganos anteriores às nostalgias mais persistentes. Não percebeu por que naquele momento estava descobrindo os primeiros indícios do seu ser, um avô consciente que se deixava arrastar pela frivolidade através de um irmão alucinado em busca de uma mulher formosa a quem não faria feliz. Aureliano o reconheceu, perseguiu os caminhos ocultos de sua decência e encontrou o instante da sua própria concepção entre os escorpiões e as borboletas amarelas de um banheiro crepuscular, onde um operário saciava sua luxúria com uma mulher que se entregava a ele por rebeldia. Estava tão absorto que também não sentiu a segunda arremetida do vento, cuja potência ciclônica arrancou de suas dobradiças as portas e as janelas, esfarelou o teto da galeria oriental e desprendeu-se de cimentos. Só então descobriu que Amaranta Úrsula não era sua irmã, mas sua tia, e que Francis Drake tinha assaltado o rio Átia, só para que eles pudessem se perseguir pelos labirintos mais intrincados do sangue, até engendrar o animal mitológico que haveria de pôr fim à estirpe. Macondo já era um pavoroso rodamoinho de poeira e escombros, centrifugado pela cólera do furacão bíblico. Quando Aureliano pulou 11 páginas para não perder tempo com fatos conhecidos demais e começou a decifrar o instante que estava vivendo, decifrando-o à medida que o vivia, profetizando-se a si mesmo no ato de decifrar a última página dos pergaminhos, como se estivesse vendo a si mesmo num espelho falado. Então deu seu outro salto para se antecipar às predições e averiguar a data e a circunstância da sua morte. Entretanto, antes de chegar ao verso final, já tinha compreendido que não sairia nunca daquele quarto, pois estava previsto que a cidade dos espelhos ou das miragens seria arrasada pelo vento e desterrada da memória dos homens no instante em que Aureliano, Babilônia, acabasse de decifrar os pergaminhos e que tudo que estava escrito neles era irrepetível, desde sempre e por todo sempre, porque as estirpes coordenadas a 100 anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a terra.